Olá, família brasileira. Estamos nós aqui de novo. Hoje é um dia bem especial, 23 de abril. É um dia que a gente comemora, né, São Jorge dentro da visão católica e Ogum, né, na visão afro-brasileira, né? E então a gente tinha combinado de exercitar as palavras, né? De trabalhar o poder das palavras. E aí eu tentei juntar esses dois eventos, né? Que seria entender um pouco melhor as palavras com esse dia tão especial para alguns de nós, né? Principalmente para a família brasileira do Rio e da Bahia, né? Onde parece que ele também é muito cultuado. Eu acho até que feriado é só no Rio e na Bahia, não tenho muita certeza. Mas então, em Ilhéus, né? Eu estava aqui com a Fernanda, né, para não cometer nenhum tipo de informação inadequada e voltando a dizer que o nosso propósito aqui é uma conversinha, é um exercício, é uma busca de um entendimento diferenciado, né? Em cima da função ou do poder da palavra, né? O que chegou para mim foi que como a palavra, ela quando vai se construindo numa história, numa frase, como a gente falou no último encontro, ela vai gerando uma orientação de pensamentos que vai formatando uma ideia e muitas vezes transformando aquela ideia num sistema de crença, né? Num projeto às vezes amoroso e às vezes doloroso. A palavra é que vai normalmente dando origem a isso. E aí eu fui buscar na palavra da internet, né, do nosso amigo Google, né, o que é, quais a origem dessa história de São Jorge, para eu entender um pouquinho melhor alguma coisa que pudesse me ajudar nas minhas orações no dia de hoje. E fiquei muito surpresa, porque eu vi que eu era muito ignorante, né? Na minha ignorância, eu não sabia que o dia de hoje, dia 23 de abril, era o dia da morte de Ogum, dia da morte dele. Então eu estou trazendo para vocês que talvez algumas pessoas sejam como eu, né? Não conhecendo a história, também não sabia. É o dia da morte do homem que deu origem ao Santo São Jorge, né? O homem que nasceu na Capadócia, né? E morreu no dia 23 de abril de 303. Achei muito legal isso também, né? 23/4/303. Ele morreu, não sabia disso, né? Também muitas são as histórias, tem lendas, tem muita coisa envolvendo a ele. São muitas palavras que dá pra gente formar uma série de imagens na nossa tela mental, que dá pra gente criar não sei quantas possibilidades de pensamento e de oração, que era o meu propósito, o meu projeto. Tem informação lá que diz que os restos mortais desse homem, se é que ele existiu, que para alguns ele não existiu como a representação que chegou aqui para nós no Brasil, né? Mas que ele existiu como soldado, né? E que ele, num determinado momento de luta, é que ele fez o sinal da cruz num determinado momento e eles conseguiram vencer a luta. E aí o sinal da cruz, que seria esse sinal, né? Que era da Igreja Católica, era do cristianismo, desculpa, não era da Igreja Católica, era do cristianismo. E ele ele se tornou então um cristão, né? E fazia sempre o sinal da cruz, como se o sinal da cruz o salvasse. Eu achei esse conjunto de palavras me tocou, né? Voltando a dizer que eu não sei o que é verdade. Eu estou buscando as palavras cujo sentido façam sentido para o meu coração e para mim. Nesse grupo, né, ou nessa pesquisa,
a informação é de que ele morreu no dia 23 de abril e os restos desse homem, que foi cultuado como São Jorge, estariam em Israel. Olha que coisa interessante. E que no período, né, da saída de Moisés da escravidão no Egito, né, que ele, com um nome que eu não vou saber repetir aquela palavra, que era o nome dele na época, foi amigo de Moisés. Olha que coisa. E que também teria caminhado ao lado de Moisés como um profeta e para ajudar ao povo de Israel a encontrar a terra prometida. Olha quantas palavras, olha quantas histórias. Qual será a história real? A gente não sabe, e nem é meu papel, nem o meu propósito aqui, que a gente seja dono de nenhum tipo de verdade. Qual é a história verdadeira? O fato é que essa figura é lendária e ela traz uma força que remonta muito tempo, né? Que vem como talvez mensageiro da lei, né? Se ele caminhou junto de Moisés e Moisés foi aquele que trouxe a tábua da lei, e para muitos na Umbanda ele é um guerreiro que trabalha, é um senhor do caminho que trabalha pela lei também, pela manutenção da ordem, né? Vai trazendo um sentido mais profundo, né? Da importância do cultuar esse São Jorge como homem, como guerreiro, mas também tem alguns, né, dentro dessa pesquisa que dizem que ele era silencioso e ele foi um mártir, que ele morreu degolado. Eu também não sabia isso, que ele havia perdido a cabeça, né? E que até o momento em que ele, antes dele virar um guerreiro, né, ele era um mártir, ele lutava pela oração, pelo silêncio, como um cristão e não como um guerreiro. Depois ele veio em função de uma mulher, da filha de um rei, que ele conseguiu matar o dragão que queria matá-la, né, o que estava na cidade, que ele se tornou um guerreiro. Mas olha que monte de palavras, que possibilidades infinitas que essa figura traz para nós pensarmos, né? Então eu estou falando um pedacinho do que me tocou como possibilidade de trazer para o meu coração algo que me ajudasse a aproveitar esse dia, né, que é o dia 23, e me aproximar dessa fonte de energia, porque para que a palavra tenha força, para que a palavra tenha poder, ela tem que estar associada a alguma fonte de energia que faça com que ela ganhe um movimento, né? Nós vamos estudar isso também um pouquinho mais, né? Se a gente considerar os 8 caminhos de Buda, a palavra correta, aquela que é reta com o coração, aquela que é sentida pelo nosso interno, é que vai atingir um determinado grau de poder. E isso não é muito simples para nós, mas como eu tenho estudado isso para poder passar também na nossa conversinha, eu fui buscar palavras que dessem, né, ou conteúdos que dessem à minha palavra algum tipo de poder que nos ajudasse a fazer daquela expressão uma expressão que viesse com o conteúdo do interno. Porque muitas vezes a gente confunde o que é palavra falada com o que é palavra expressa, né? A palavra falada, ela sai de dentro de nós, né? A palavra expressa, ela sai com uma presença, com uma expressão, quer dizer, com uma pressão para o externo, com conteúdos da nossa emoção mais genuína. Então a palavra verdadeira, ela tem mais poder do que a palavra que não tem um embasamento sentido, que passou pelo sentir, né? Isso é que daria um poder maior àquilo que a gente está desejando, né? Por isso, em alguns momentos que a gente verdadeiramente sente aquilo que a gente profetiza, vamos dizer assim,
acaba virando realidade na expressão manifesta e no contexto da nossa vida, né? Então, eu pensei, o que a gente pode aproveitar hoje? Eu gostaria, né, da nossa conversinha também ter esse conteúdo, que para mim é um conteúdo importante, né? Ele está também no meu destino, essa energia, né? Eu acredito nessa força. Mas eu pensei, como que eu posso fazer com que essa palavra possa me tocar e trazer para fora de verdade aquilo que vai me facilitar a construção de uma realidade melhor, já que nós estamos inspirando e expirando, né, num movimento mais individual nesse período de pandemia, né? Tá sendo difícil para mim, né? Em alguns momentos, não sinalizar para algumas pessoas que o que elas estão fazendo está fora da lei. E aí eu pensei, eu já sei aonde eu vou usar essa energia. Eu vou pedir a essa força Ogum, que é uma força considerada de construção por quase todos, né? A palavra construção, desenvolvimento, metal, aparece em várias das buscas que eu fiz, né? Como um guerreiro, um lutador pela paz, um defensor dos cristãos, um protetor daqueles que estão em sofrimento. Isso é uma tônica em vários dos relatos, né? Ou dos conhecimentos que eu busquei. Então eu pensei, vou pegar essas que fez sentido para muita gente. E hoje, aliás, eu vou fazer aqui um parêntese, né? Nós estamos vivendo um momento onde a individualidade está sendo trabalhada e o coletivo também. Então, na individualidade, eu encontro as minhas verdades, que é aquilo que formata o que eu já vi, né? Que é formatado, aliás, pelo que eu já vi, pelas experiências que eu já tive, pelas pessoas com as quais eu já lidei, pelos livros que eu já li, pelos conhecimentos que eu recebi de alguns estudiosos. Isso montam a nossa verdade pessoal. Mas nesse momento, eu gostaria de sugerir a todas as pessoas que participam dessa conversinha: nunca fica só com o seu, não fique só com o seu nesse momento. Ouça o de pelo menos mais 3 pessoas, para que você tenha uma identidade de expressão cuja verdade ela foi acrescentada por mais pares de olhos. Porque tá difícil da gente saber a verdade maior. Existe. A verdade maior, a verdade absoluta é aquela de Deus. Mas se Deus é a soma de todos os eus, e nós somos cerca de mais, de 8 bilhões de seres, eu não sei quantos homens existem na Terra, mas no nosso planeta, né? Mas eu sei que é muita gente. Então, para saber ou ter a verdade de Deus, a gente teria que conversar com esses 8 bilhões, 7 bilhões, não sei, 6 bilhões, não sei. Não vai dar. Pelo menos numa existência só não dá. Então, se a gente conversa eu e mais 3, a gente tem o 4. 4 é a materialização do quadrado, nos dá alguma base, né? Então, isso é uma sugestão que me chegou para eu dar a vocês também. Se quer saber um pouco sobre determinada coisa, estuda pelo menos 3 autores além do seu, daquele conhecimento que você já tem. Houve pelo menos 3 pessoas para somar com aquela com a sua, né? Então, se por exemplo, eu tenho uma pequena empresa, então sou eu e mais 3 funcionárias, então eu vou via elas para poder ter uma verdade e uma ação que possa trazer um melhor equilíbrio para aquela empresa da qual eu sou a dona, vamos dizer assim, ou a presidente, se é que eu posso falar assim, né? Isso foi uma dica que chegou para eu dar para vocês, né? Eu tenho sugerido isso e hoje, algumas vezes, nos atendimentos que eu fiz, não fica só com seus, porque se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque a gente não tem o conteúdo do outro,
né? A gente se coloca no lugar do outro com os nossos conteúdos. Então, é muito difícil se a gente não perguntar para saber o conteúdo do outro, a nossa palavra, a nossa verdade, a nossa crença, ela vai estar só com os nossos conteúdos, né? Então, a gente precisa ouvir, e ouvir não é uma coisa muito simples, a gente já falou disso. Ouvir a palavra do outro precisa de silenciar a nossa mente, né? Então, a Nanda foi lendo para mim, e eu ouvindo o que ela leu em várias fontes. A gente leu mais, nem sei quantas, né, Nanda? Você olhou várias, porque eu sou essa, que eu gosto de muitos, 2 para mim, 4 para mim é pouco. Eu quero muitas, né? Para não ficar com uma verdade absoluta, fechada, enquadrada, porque eu não sou Deus. E acho que isso é complicado no nosso momento, né? Tá cheio de gente querendo ser Deus. Então a verdade é isso, e fica ali naquele quadradinho. E como eu já tenho isso um pouco na minha tendência, eu tenho que confessar a vocês que eu tenho uma tendência muitas vezes a enquadrar. Depois mira, presta atenção. Abre espaço e ouve um número maior de pessoas para você criar uma palavra aonde a força vai estar somada com conteúdos que embasem o que você está dizendo. Não só palavras de ar que sai da sua boca. Eu já fui essa, tá, gente? Por isso que eu falo às vezes assim, porque eu olho muitas vezes e vejo muitos espelhos, né? Que falam, mas não tem conteúdo. E hoje eu recebi também um movimento para usar de Ogum, que eu possa, na determinação desse guerreiro, ter a certeza que tudo que eu tô vendo lá sou eu aqui. Me ajuda, meu pai. Até engasguei, desculpa. Me ajuda, meu pai Ogum, a focar a minha verdade e abrir o meu coração para a verdade do outro. Me ajuda a vencer a minha tendência de só ouvir a mim mesmo e fazer de conta que eu estou ouvindo o outro. Que às vezes a gente faz de conta, né? Eu já vivi muitas vezes isso. A pessoa está falando e eu estou ouvindo o que a pessoa está falando, mas eu estou pensando. Eu não estou ouvindo e escutando, presente do que o outro está falando. As minhas filhas, a Nanda que está aqui presente, né? Quando eu era mais jovem, ela falava isso para mim. Mãe, eu estava ali, olhando para ela, mas não estava ouvindo nada, porque eu estava cansada, e porque às vezes aquela história que era tão importante para ela, eu não conseguia ter o interesse que ela merecia, né? E às vezes eu fazia assim, filha, tô fazendo isso, eu tô quase segurando com um palitinho, tô muito cansada. Você pode repetir? Não. A Nanda, ela tem esse atributo que eu acho que é a verdade, a sinceridade, que eu trabalho muito para isso, para ser verdadeira. Não é fácil ser verdadeira, nem todo mundo gosta de pessoas verdadeiras, né? Muita gente gosta do falsamente educado. E eu fui treinada por todo o meu trabalho pessoal, como terapeuta e como cliente, como médium, a ser verdadeira. E houve época que eu achei que eu ia ficar sozinha, né? Porque tem gente que gosta do sorriso, da alegria, e que para mim, se é falso, esbarra no meu falso interno, e aquilo é ruim a beça para mim. E graças ao bom Deus, a minha filha, ela é essa verdadeira, que fala muitas vezes na lata. Claro que ela está aprendendo a ser polida, porque eu aqui digo para ela, olha, seja verdadeira, mas verdadeiramente educada. Não seja educadamente falsa, porque isso é ruim, porque você é que vai sofrer. Porque a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo o melhor que ela pode, né? E isso é a segunda coisa que eu vou sugerir. Primeiro, para eu vencer junto com essa força Ogum, a guerra, porque dentro da gente é uma guerra entre o que a gente quer ser e quem a gente é. Essa eu acho que é a guerra mais forte que Ogum me ajuda a vencer. Eu fico brigando com uma Miriam que às vezes vem como dona da verdade, e aí eu peço ao Ogum que eu compreenda o tempo do outro, né? Que eu compreenda o momento do outro, que eu saiba que o que eu sei é bom para mim, mas que o que o outro faz da vida dele é bom para ele, e que se Deus está em tudo, é importante ter a minha verdade própria e deixar o outro ter a verdade dele.
É importante ter a minha compreensão e deixar o outro ter a compreensão dele. E responder se o outro perguntar. E se ele falar, aprende a ouvir. Porque se você aprender a ouvir a palavra do outro, alguém vai ouvir a sua. Né? Porque muitas vezes a gente se queixa disso, né? Que a gente fala, nem todo mundo ouve. Mas se a sua fala é carregada de verdade, ela é interessante, ela é afetiva e ela é mais gostosa de ouvir. Por isso, como nem sempre isso acontece, eu faço os videozinhos pequenos. A Nanda fica aqui me ajudando. Quantos minutos tem, filha? 20 minutos, então estamos quase acabando, né? Para não ficar cansativo, porque nem sempre a gente consegue dotar a nossa palavra dessa emoção do coração que possa ser pacificadora e usar dessa energia de Ogum não para vencer uma guerra fora, mas para ultrapassar a guerra dentro e deixar o amor transbordar até o outro e o do outro transbordar até nós. Porque muitas vezes o diferente do outro é que era o melhor para nós. E gostar do diferente ainda não é uma habilidade nossa. E aí, primeira coisa que eu disse que eu pedi ao Ogum é me ajudar a sair do dono da verdade e ter a certeza que a minha verdade é minha e que eu posso colocar para ela quando o outro perguntar. Segundo, compreender que o outro tem a mesma necessidade de compreensão que eu. Então, brigar, guerrear com a minha impaciência, criando uma paz interior. Impaciência é a ciência da paz. Mas para ter essa paz, eu tenho que compreender que o outro tem outra história para viver. E que se eu estou ao lado, eu posso, compreendendo ele, oferecendo esse derramamento de amor, trazer dele e dos outros meus semelhantes a mesma vibração amorosa. Então, trazer a identificação, a compreensão, e aí o terceiro seria a certeza de que o mesmo Deus que está em mim está nele. Mesmo que ele não esteja mostrando um Deus tão semelhante. Aliás, desculpa. O terceiro é abrir espaço para o oposto. Deixar o oposto, não buscar só pessoas que pensem igual, que falem igual, porque a gente cresce pouco. Se a gente só busca aqueles que são, que a gente chama de alma gêmea, né? Todo mundo adora uma alma gêmea. Mas a alma gêmea, ela é pra gente descansar. Porque vê o filme igual, pensa igual, sente igual, faz igual, a gente não cresce. A gente precisa também dos complementares. O complementar é aquele oposto que nos ajuda a crescer. Descansa com a alma gêmea, mas busca lá as palavras do complemento para avançar na direção da luz. E aí esse complemento que seria o quarto, né? O terceiro é abrir espaço para o oposto, não ficar só com uma verdade absoluta, correspondida e respeitada pelos semelhantes. Você buscar sua semelhante, você vai ter aquele grupo ali, é maravilhoso, mas você não vai crescer. E a gente gosta. Então tenha esse grupo para que a gente possa, eu sempre quero esse grupo na minha vida, né? Para poder me acalmar, descansar, mas depois deixa o oposto entrar para você avançar. Que aí a gente entraria no quarto. Eu só vou falar quarto, tá, gente? O quarto movimento que apareceu nas palavras lidas pela Fernanda, que o Ogum, ele buscava, ele reinava na Terra e na Lua, não é isso, filha? Uhum. E que essa porção... Isso. Cavaleiro da Lua, fala de novo. Não, ele, na Terra, como cavaleiro da guerra, porção masculina. Ah, isso. Obrigada, eu já estava esquecendo. Tá vendo como o outro é necessário para nós, né? Na Terra, como cavaleiro, guerreiro, buscando vencer e ser ele mesmo, era a porção masculina. E na Lua, ele buscava a Lua para equilibrar o feminino.
Nossa, eu adorei isso, porque eu conheço muita gente de Ogum e vou apontar aqui para uma que eu acho que tem muito dele, né? Que muitas vezes fica com a porção masculina tão predominante, aí quer conquistar, quer fazer, quer ter. Mas a porção feminina, que vem da lua, ela fica menos favorecida. Eu adorei esse pedaço do texto. Acho até que eu vou pedir depois para a Nanda imprimir para eu ser fiel na leitura, na palavra. Porque o guerreiro da paz, né, que tem o branco, vamos dizer assim, da lua, o prateado da lua, de Iemanjá, brincando aqui com os meus amigos, ele consegue levar o povo a lutar em nome da harmonia. A lua traria um equilíbrio das emoções, para que as palavras possam ser ouvidas sem que traga muita reação, sem muita rebeldia, sem muita exclusão, né? Porque às vezes o Yang, ele não vê, né, o que o outro está sentindo. O Yang em nós, né? Quando eu estou muito Yang, é muito fácil de eu atropelar. A lua é a porção feminina que olha, você avançou os seus limites, fique dentro dos seus limites. Crie um espaço sagrado para você, mas não atropela o outro, não ultrapassa os limites do outro. Porque quando você está nos seus limites, a sua energia sobe e Deus traz o melhor. E a guerra é nenhuma. Essa é a minha crença. É a crença na autorreferência, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Né? Quando eu faço todo o processo de guerrear dentro de mim, essa energia busca o Senhor da paz, para que eu não lute com o meu semelhante, mas eu traga através de todos os meus semelhantes harmonia, aliança, união e paz. Esse seria o quarto movimento para embasar a nossa nova forma, que seria o quadrado. Fazer aliança, se mantendo, domando com o guerreiro os nossos pensamentos, as nossas palavras, educando e sendo educado pelo semelhante que está à frente, do que fazendo movimentos para fora, né? Esses movimentos vão sair, e aí a nossa ação, quando sair, ela vai ser respeitando Deus em todos os eus e transbordando, é o primeiro mandamento, e transbordando o amor de si para o outro que está à nossa frente, tão Deus quanto nós, e trazendo dele o mesmo nível de amor. A gente sabe que às vezes o amor que a gente precisa do outro é um empurrão, um tranco, e é importante a gente lembrar, né, que ao mesmo tempo que essa vibração de construção de Ogum, ela tá lá no ferro, né, tá lá no trem, ou como é que fala, nos trilhos, né, na metalúrgica, mas ela também tá nas armas, ela também tá no armamento. Então, se a gente escolhe se armar de harmonia, de paz, de fé, de esperança e lutar, guerrilhar aqui e aqui, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que ainda precisam ser vistos, e eu quero fechar com isso, a gente vai vencer. Observa tudo que tiver à sua frente, é uma oportunidade. Essa é a minha visão. Não faça de conta, nem ore para que o outro tenha paz. Cria paz em você. Se na sua direção, né, veio alguém te xingando, pede para que você não xingue mais. Se na sua direção, se você derrubou, né, o copo d'água, não tem mais como você botar essa água dentro do copo. A taça já entornou. Mas pede para que você fique atento para não derramar mais água e possa aproveitar melhor essa água. Fica atento a qualquer coisa, né, para que essa guerra de transformar o ruim no bom, no melhor, possa trazer uma ação corajosa. Que para mim, a coragem, né, é uma ação do coração. E muitas vezes a ação do coração, ela é substituída pelo impulso. Então é uma ação impulsiva, que machuca, que atropela, que fere o outro.
ao invés de ser uma ação corajosa, que protege, que ampara, que une a todos os homens da terra. Que nesse momento possamos sentir essa força de união e de proteção de Ogum dentro dos nossos corações. Que travemos todas as batalhas necessárias com a nossa tendência de ser dono da verdade absoluto, de fazer guerra para o lado de fora. Que essa guerra dentro nos coloque num lugar tão afetivo, tão amparado e protegido pela luz de Deus, que a gente não precise mais se proteger de ninguém. Que a gente tenha certeza que se Deus está em tudo e em todos, o que trazemos de tudo e de todos é a presença de Deus para que a gente possa crescer. Que Ogum nos abençoe e nos ajude na sua força a ter certeza de que Ele está lá. Que a gente consiga ver naquela batida do automóvel, nossa, Ogum está ali e ele impediu alguma coisa pior de acontecer. Nossa, se Ogum apontou a arma para mim, nossa, Ogum está ali, está me alertando por algo que talvez eu não esteja fazendo bem. Mas se Ogum trouxer um ramalhete de flores, né, dizendo o quanto você foi bacana comigo, que eu vejo ali também uma construção de amor, aonde a paz, a harmonia se fizeram mais presentes na expressão do meu eu, né? E possa ver isso no bisturi, né, do médico, no momento cirúrgico, em todos esses aparelhos que hoje são a força de proteção daqueles que estão em sofrimento. Que a gente tenha certeza que esse sofrimento, para quem está vivendo, vai levar esse indivíduo a um lugar mais próximo de Deus. Não importa o que ele está vivendo, Deus está lá. Que a gente tenha certeza de que tudo que estamos vivendo, a força da construção do Ogum existe, e é em nome da paz, da proteção maior, como um cavaleiro branco de Oxalá, que ele possa nos ajudar a vencer a nós mesmos, para que a nossa palavra seja carregada do nosso afeto e não mais machuque a nós, machucando qualquer semelhante. Muito obrigada.